Vamos analisar nem nos nossos melhores sonhos. Eu estou me beliscando. Imaginava um passeio desse dos Gigantes da Colina. Faz tempo que o Vasco não dá um passeio a um adversário fora de casa. Que, aliás, é a maior goleada da história de Vasco e Santos. No Campeonato Brasileiro é uma goleada da história do Vasco, jogando como visitante. Thiago, você esqueceu o 7 que o Vasco deu no São Paulo em 2001. Desculpa, não. Mas foi em casa em São Januário. Também foi uma partida tão fácil que o Romário nem comemorava os gols que fazia. Pegava a bola como se estivesse perdendo o jogo e colocava no meio de campo para reiniciar o jogo e fazer mais gols. E hoje foi um sabor para lá especial. Olha que eu recomendo que vocês vejam os canais santistas, Rodolfo Gomes, o Fábio Soroni, entre outros, o meu Peixão, porque eles devem... Eu lembro que antecedeu a estreia do Brasileiro, né, na primeira rodada do turno, que o Vasco venceu de virada por 2-1. E eles trataram aquela derrota como um absurdo, se fazendo como um Real Madrid das Américas, que acharam um tremendo, como se fosse tivesse perdido por um Tabajara da vida. E agora foi... Aquele jogo foi sofrido, aí hoje foi tranquilo. Então, gosto a mais. Tudo isso já, salve galera do Vascão, mais um pós-jogo do canal Thiago Tochas. E olha que hoje um vídeo para lá de especial, porque o Vasco não tomou conhecimento do Santos. Eu acho que o Vasco estava com fome, sabe, de comer esse peixe. E comeu, repetiu. Eu acho que foi um festival de frutos do mar para os Gigantes da Colina, que aplicou 6-0 fora o baile. Olha que o Vasco perdeu gols no primeiro tempo e no segundo, que não seria exagero se o Vasco tivesse vencido de 10-0. E o Santos começou... A gente pode botar um parâmetro como o jogo do São Paulo, antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, né, que também o São Paulo começou melhor. A partir da metade do primeiro tempo, o Vasco respirou, pegou a bola para si, foi controlando, fez 1-0. Esse é o segredo dos Gigantes da Colina. Aliás, desde o jogo contra o Fortaleza, no turno, que o Vasco venceu 3-0, o Vasco acabou o jogo sem levar gols. O Santos fez um gol que o VAR anulou, estava impedido, mas terminou 6-0. Fazia muitas partidas que o Vasco não era vazado. Teve jogos que o Vasco venceu bem, como contra o São Paulo, citado, mas levou o gol no último lance do jogo. E hoje não, venceu com bastante tranquilidade. Até um amigo meu do Ministério da Saúde perguntou que milagre foi esse. E o Vasco, na metade do primeiro tempo, começou a envolver o Santos, fez um gol que tem ângulos diferentes na construção desse gol, que começou com o DVD na ponta de esquerda. Tem um ângulo que parece que deixou a bola sair, e tem outro ângulo que parece que a bola não saiu. Eu acho que foi esse que o VAR colocou para o árbitro
né, para que eles decidiram que a bola não saiu e o DVD reverteu para a ponta direita, o Nuno Moreira que cruzou. E o Lucas Pinto, que aliás é engraçado, porque ele é lateral esquerdo, na maioria das vezes ele tem que cruzar para alguém cabecear. E inverteu os papéis hoje, o cruzamento, o Lucas Pinto cabeçou a contramão do Brazan, abrindo um placar. E nisso o Vasco deu campo jogando nos contra-ataques. O próprio DVD perdeu um gol inacreditável, né? Um contra-ataque rápido, que se ele pegasse de primeira ele teria feito o gol, preferia tentar botar a bola no peito. E deu tempo para a zaga do Santos se recompor. E deu o Ryan no último lance do primeiro tempo, que também demorou para tomar uma decisão. E a zaga travou, seria escanteio se o árbitro não tivesse terminado o primeiro tempo. E no segundo tempo, o Santos, assim como o primeiro tempo, começou melhor. Teve Léo Jardim trabalhando, teve bola na trave. Mas o Vasco jogou com inteligência, soube explorar as fragilidades do Santos, que são pelos lados, que eram justamente os pontos fortes do Vasco. E o segundo gol surgiu, tinha mais um corredor que o Santos deixou, dessa vez pelo lado esquerdo, cruzamento, e o David bateu de primeira, que ele perdeu. No primeiro tempo ele conseguiu fazer, no segundo tempo, que foi, não preferiu dominar a bola no peito, querer fazer gol bonito, acabou sendo gol bonito, né? Mas ele não tentou enfeitar, bateu de primeira, acertou o ângulo do Brasil, 2-0. Eu ainda digitava o detalhe do gol com a torcida do Vasco, ainda comemorava o segundo gol quando surgiu o terceiro, e um outro contra-ataque rápido, um cobrança de escanteio, bate, rebate, e a bola sobrou para o Coutinho, que acertou o chute fazendo 3-0. Você imagina, o Vasco tem um problema quando leva gol primeiro, de reagir psicologicamente, e o time do Santos tem exatamente esse mesmo problema. Eu lembro muito bem na estreia do Brasileirão, que eu falava que os dois times tinham defeitos e qualidades que se equipavam. A diferença é que o Vasco tinha dois jogadores que equilibrava na época, que era Coutinho e o Paé já saiu. E o Santos tinha o Neymar. E agora o Vasco tem um Coutinho, tem um Neymar, que venceria quem tivesse mais liberdade. 3-0 é engraçado, porque esse Rodolfo Gomes, mesmo perdendo, dando um ataque epilético lá no canal dele, ele chamou o Felipe Coutinho de jogador de atividade. O Neymar, hein? O que fez o Neymar hoje? Olha, eu acho que o Coutinho se apresentou para o Rodolfo Gomes e ainda fez o quarto gol, mas vamos lá, o quinto gol, desculpe. E o Vasco ganhou confiança, né, 3-0 no placar. Seria alguns times, quando faz 3-0, recua, só administra o placar. Mas o Vasco teve uma autoconfiança muito grande nessa partida. Viu a vulnerabilidade do adversário e aproveitou isso para fazer saldo de gols, né? Porque é um dos critérios de empate de uma disputa futura, seja contra o rebaixamento, batendo uma maneira. Eu acho que hoje o Vasco provou, sendo efetivo, não vai brigar contra o rebaixamento, vai brigar com coisa menor. Desculpe, se jogar for cirúrgico, for certeiro, como foi hoje, a briga não será contra o rebaixamento.
Mas o Vasco aproveitou num desses problemas do Santos. Teve um pênalti que, ironicamente, foi o Neymar que cometeu, o Nézia, que o Ryan foi cruzar, a bola bateu na mão do menino, nem dentro da área, pênalti, que o Ryan, o Vasco estava com uma vantagem tão grande que foi o Ryan que bateu o pênalti. Geralmente seria o Coutinho, Nézia, o Vaete, que é o batedor oficial, mas o Vaete não estava no jogo. Ryan bateu por categoria, fazendo 4-0. E o Vasco tocando, envolvendo o Santos, como bem entendia, o quinto gol. E o sexto foram até gols semelhantes, né? Saindo pela esquerda. O primeiro Coutinho saindo em velocidade, o DVD saindo em velocidade, e o Coutinho saindo, tocando cavadinha, fazendo o quinto gol. Depois foi o Tchê com um lance super parecido, também tocando cavadinha, fazendo 6-0. E teve chance de fazer o sétimo. O Mita, que entrou no lugar do DVD, quase fez um golaço. E o time tocando, se movendo no adversário. Era preciso que o Vasco convertesse essa melhor posse de bola, essa criação de jogadas em gol. E hoje o Vasco parece que pagou com juros de prestações, né? Nos gols perdidos de outras partidas, contra o Internacional, por exemplo, né? Que podia ter, inclusive, ter ido para o intervalo contra o Inter vencendo de 3-0, mas não soube converter as chances criadas em gol. No jogo passado também, né? Contra o Atlético Mineiro. E hoje parece que foi um pagamento de juros, correção monetária desses jogos que o Vasco não soube aproveitar as chances. E hoje aproveitou de montão. Agora, não dá para relaxar ainda, né? O retorno começou hoje, tem mais 18, 19 rodadas para ser concluídas até dezembro. O Vasco saiu da zona de rebaixamento, diferente do que eu falei ontem. Quando eu fiz o pré-jogo, gravei um pré-jogo, foi no momento que o Vitória vencia o Juventude lá em Salvador, e depois o Juventude virou o jogo graças ao ídolo Dedé, né? Com isso, o Vasco, com a vitória, saiu da zona de rebaixamento e colocou o rubro-negro baiano. E o Santos, ali, perto do Vasco. Seguinte, o Vasco pega o Juventude em Caxias do Sul, quarta-feira, pelo jogo atrasado, valendo pelo turno, que o Vasco envolvido com a Sul-Americana, e a Juventude, se não me engano, estava envolvido também, tiveram que adiar esse jogo, e agora vai ser pago lá em Caxias do Sul. Se vencer esse jogo, né, o Juventude, que está na zona de rebaixamento, também é um jogo de 6 pontos. O Vasco ultrapassa o próprio Santos e ultrapassa o Corinthians. E é uma gordurinha, mas antes dos 45 pontos não dá para relaxar. Depois de chegar aos 45 pontos, a gente viaja aí em ambições menores, Sul-Americana, Libertadores, mas antes disso, temos que focar, chegar nesses 45 pontos. Se tivesse no top 8, que é o elenco prometido pelo atual presidente, a gente já falaria em coisa de Libertadores, mas antes disso, não dá. Mas olha, foi anos que eu não via um Vasco tão autoconfiante. Lembra o Vasco dos passados? O Vasco que adorava ser protagonista, o Vasco que se negava a perder, o Vasco que competia.
É preciso manter esse padrão. Falei isso no último jogo, antes da parada da Copa do Mundo, naquela vitória com a autoridade contra o São Paulo no Morumbi. Aliás, Pedrinho, se você gosta de vender mando de campo, coloque os jogos no Morumbi. Ano que vem, quando começar as obras de São Januário, manda os jogos para o Morumbi. O Vasco já foi campeão brasileiro lá, contra o São Paulo em 89. Ganhou muito bem no São Paulo esse ano, lá. Acabou de humilhar o Santos lá. Eu fico imaginando, agora o torcedor do Santos deve estar mais ou menos como a gente fica, como a gente ficou contra o Palmeiras, contra o Botafogo, que eles resolveram vender, botar em campo neutro. A gente adorou um campo que a gente ama, um campo que a gente tem muita história. Amém. Amém. E olha, eu quero outras atuações como essa. E o que vocês acharam? Comentem, opinem. Aqui a galera de Tem Moral, aqui todos também. Será que o Rodolfo Gomes, o Fábio Soroni, ainda acha que tem o Real Madrid das Américas no elenco santista? Bom, a gente falava isso antes do brasileiro começar, né? Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno com o primeiro tempo dos cortes da coletiva lá no Morumbi. O Vasco não volta para o Rio de Janeiro, já que viaja para o Sul, né? Desculpem. Já que quarta-feira tem jogo contra o Juventude. Na hora do almoço, com o segundo tempo da coletiva lá do Morumbi. Até mais.